Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. O texto está projetado aqui, vamos ler todos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém. Muitas vezes a gente lê esse texto, e esse é um texto profético, tá? Está no Antigo Testamento. E deixa eu explicar aqui, é uma coisa simples, mas talvez você não saiba. Muitas vezes a gente prega achando que as pessoas têm que saber o que a gente sabe. Não. Deixa eu explicar uma coisa simples aqui para você. Jesus nasceu, e o nascimento de Jesus é narrado a partir do Novo Testamento. Então, a Bíblia ela tem duas grandes divisões, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, Jesus ele não está fisicamente presente, ele ainda não havia nascido. E esse texto que nós lemos, Isaías, é um texto do Antigo Testamento, mas que aponta que Jesus iria nascer. O texto do Antigo Testamento, eles culminam, eles são preparativo para aquilo que viria a acontecer. E nesse texto, a gente vê aqui uma profecia messiânica, um indicativo de que viria o Messias, o Salvador. E o texto começa dizendo assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino vos nasceu, ou seja, Deus iria enviar alguém. O texto diz, um filho se nos deu. A palavra filho, ela tem uma conotação muito diferente da palavra filho para nós hoje em dia. Naquele tempo, um filho, ele não era somente alguém que era alvo de um amor, mas o filho, ele era um representante legal de alguém. Entenda, preste atenção aqui. Naquele tempo, para o israelita, existiam duas coisas que eram fundamentais, que indicavam a sua identidade. Em primeiro lugar, a terra. A terra tinha a ver com a sua identidade. Então, quem é você? Eu sou o André da cidade de Ur dos Caldeus. Minha identidade. Quem é o André? Eu sou o André, nascido em Ur dos Caldeus, filho de Luís. Aí, ó, minha identidade. Então, a identidade de uma pessoa, ela estava ligada à terra e à sua descendência. Então, olha o que o texto ele fala para nós. Um menino vos nasceu na terra e um filho se vos deu. Um filho de quem? Um filho de Deus. Então, Deus ele está mostrando aqui a identidade daquele que viria. O nosso Salvador, ele é filho do próprio Deus. Ou seja, ele é alguém que tem autoridade. E o texto ele continua mostrando isso. Olha só, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vamos aqui bem para e passo. E o governo está sobre os seus ombros. Preciso dizer uma coisa, gente. A última coisa que um crente precisa ter medo são com as notícias da televisão,
com as notícias dos jornais, com as coisas que se apresentam, com as mudanças geopolíticas, com a guerra no mundo, você e eu não precisamos ter medo disso. Por quê? Porque nós temos um Salvador e o governo está sobre os seus ombros. E eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu quero usar de uma técnica que a gente chama de andragogia, que tem a ver com o ensino de adultos. Quando você ouve essa expressão, e o governo está sobre os seus ombros, como que isso pode impactar a sua vida hoje? Saber que Jesus tem sobre os seus ombros o poder sobre todos os governos da terra. Saber que Cristo governa sobre todos os homens, sobre todas as coisas. Como isso pode impactar a maneira que você olha para o mundo que te cerca hoje? Será que há em você alguma preocupação excessiva que não deveria existir? E note bem a minha palavra excessiva, porque a gente precisa se preocupar. A preocupação, ela faz parte da nossa vida. Por exemplo, nós compramos um fogão novo aqui para a nossa igreja. Depois você pode, inclusive, ir ali na cozinha, você vai ver que a gente estamos com móveis novos no departamento infantil. Por que quando você está na sua casa e você liga o fogo, dona Janete, por que a senhora não coloca a mão na chama acesa? Porque a gente tem medo de se queimar, não é? Então, assim, o medo, ele tem o seu lugar na nossa vida. Porque o medo, ele nos impede de fazer coisas que a gente não deve fazer. Mas o medo, ele pode tomar uma proporção além da que ele deveria ter. Quando, por exemplo, as pessoas olham para as notícias, olham para aquilo que acontece no mundo e falam assim, nossa, o que vai ser de mim, o que vai ser do meu futuro e tal. Gente, é engraçado, porque quando você começa a falar sobre política, você ouve cada coisa, você ouve cada mentira que as pessoas vão criando por conta do medo. Então, assim, muda o governante, a pessoa está morrendo de medo. E, cara, o que vai ser? E criam várias histórias. Aí tem um outro que saiu, não sei o que, mas esse cara é isso, aquilo, aí se conta, cria várias histórias. Porque no inconsciente das pessoas, elas acham que o que garante a segurança delas é a pessoa que eu confio que está no comando. Se a pessoa que eu confio, ela sai do comando, então eu tenho que ter muito medo. Opa, crente em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, olha aqui para mim. Olha o que o texto está falando. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está nos seus ombros. Presta atenção aqui. Você quer viver o Natal de Jesus? Você quer entender o Natal de Jesus? O verdadeiro sentido do Natal? Sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal? Deus providenciou a nossa salvação. E Ele enviou o seu Filho para governar sobre todas as coisas. Cristo é Senhor. Você pode repetir isso comigo? Cristo é Senhor. Isso é o verdadeiro sentido do Natal. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesse Natal, celebre esse governo de Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa igreja, sobre a sua família. Cristo é Senhor da sua casa, da sua família. O texto continua, e ele diz assim, e o seu nome será. E aqui você pode ver 4 características que são
intrínsecas à pessoa de Jesus. E aí é interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes, por exemplo, eu chego aqui para você e eu pergunto, você conhece a Juju? Tudo bem, Juju? E aí você fala assim, eu conheço a Juju, é aquela irmã simpática da igreja. Olha, essa é uma característica da Juju. Você sabia que a Juju é uma baita de uma cozinheira? Isso aí. Isso aí. Você não sabia disso. Você sabia que a Juju é uma grande amiga? Você sabia que a Juju é uma pessoa extremamente dócil, amorosa? Mas muitas vezes a gente fala assim, você conhece a Juju? Eu conheço. Aquela moça simpática. A simpatia é uma marca. Existem muitas outras. E quando a gente olha para Jesus, muitas vezes a gente interpreta a pessoa de Cristo como... Quem é Cristo? Cristo é o meu Salvador, aquele que morreu na cruz. Sim, mas Ele é mais. Ele é maravilhoso conselheiro. Você sabia que Jesus certa vez olhou para os discípulos e disse assim, olha, eu já não vos chamo servos, mas eu chamo vocês de amigos. Jesus é o melhor amigo que você pode ter. Jesus é um amigo perfeito, que para o seu bem, muitas vezes vai te frustrar. Como assim, pastor? Como que um amigo vai me frustrar assim? Porque muitas vezes você vai querer fazer uma coisa errada e Jesus vai mostrar para você, esse é o caminho certo. Abandona isso, deixa isso para trás. Amigo de verdade não é aquele que concorda sempre com você, mas amigo de verdade é aquele que em amor te mostra o caminho certo. Esse é Jesus, o maravilhoso conselheiro. Gente, olha aqui para mim. Quantas vezes eu quis fazer uma coisa errada e o Senhor colocou no meu coração, deixa isso para trás. Não é esse o caminho. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Mas Ele é também um Deus forte. Deus forte. Sabe quando você se sente fraco, você se sente para baixo, você se sente com medo? Você que tem Jesus no coração, você pode dizer, eu tenho um Deus forte ao meu lado. E não somente isso, Pai da eternidade. O que Pai da eternidade significa? Pensa comigo aqui nesse contexto de Natal. A gente vive com tanto medo, né? Porque às vezes a pessoa tem um emprego e de repente ela perde o emprego. Ela está com saúde e de repente ela se vê doente. E a gente percebe que existem muitas coisas que são transitórias na nossa vida. E essa transitoriedade muitas vezes nos causa o quê? Medo. Medo. Olha, o mundo está em constante mudança. As coisas estão transicionando. O que vai ser de mim? William Shakespeare, que era um autor cristão, em 1605 ele escreveu uma peça chamada Medida por Medida. E ele disse assim, às vezes nós temos medo de dar alguns passos na nossa vida. E a gente prefere o pequeno e habitual lago do conhecido do que os grandes oceanos e mares que estão a poucos passos de nós. Nós temos medo de mudanças. Nós temos medo das transições. Nós temos medo desse mundo que está transicionando. Mas a gente precisa se lembrar de uma verdade. O mundo muda. Mas Deus não muda. Ele é o Pai da eternidade. Ele foi Senhor ontem, Ele é Senhor hoje e Ele será Senhor para todo sempre. E eu preciso perguntar a você de novo. Como que entender
que Jesus é o Pai da eternidade, como que isso pode influenciar a sua vida hoje? Como que isso pode te ajudar diante das mudanças que você tem experimentado hoje na sua vida? E por fim, o texto fala que Cristo é o príncipe da paz. Gente, se existe algo que a mensagem de Natal traz de muito forte para nós, é a mensagem de paz. Quando se existe guerra, no período de Natal há um cessar-fogo. As pessoas no mundo inteiro respeitam o Natal. Natal é tempo de se celebrar a paz. Talvez você olhe para a sua vida e você diga assim, poxa, eu estou passando por um momento tão difícil, eu não tenho experimentado paz. Mas eu preciso dizer para você, existe um manancial de paz para mim e para você. Jesus, quando estava com seus discípulos, pouco antes da sua morte, ele olhou para os discípulos e disse assim, a minha paz vos dou. Jesus, ele olhava nos olhos dos discípulos e ele via o medo que encharcava o coração daqueles homens. E ele fala para eles o seguinte, olha, eu deixo-vos a minha paz. E a minha paz não é a paz que o mundo oferece a vocês. Por quê? Como é a paz do mundo? A paz do mundo é uma paz, que se apega às coisas dessa vida. Você está com dinheiro? Então você tem paz. Você está sem grana? Então você não tem paz. Você está com saúde? Então você tem paz. Mas e se você começa a ter um sintoma estranho no seu corpo? Você perde a paz. Não é assim? A paz do mundo ela é transitória. Mas a paz de Cristo é uma paz ultra circunstancial. Que não depende de circunstâncias, não depende das coisas estarem dando certo. Por isso eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, nesse Natal, talvez você olhe para sua casa, você tem alguém da sua família que está longe dos caminhos do Senhor e você tem orado por essa pessoa. Paz de Cristo sobre sua vida. Talvez você olhe para você e diga assim, eu estou desempregada, estou desempregado, estou com uma dívida. Paz de Cristo, nasceu Jesus, o nosso Salvador. Há um manancial de paz para você. Eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Saber que Cristo é o príncipe da paz, como isso pode mudar o seu Natal? Como isso pode mudar a maneira como você se enxerga? Saber que Cristo é o príncipe da paz, como que isso pode mudar a maneira como você olha hoje para o seu problema, para a sua dúvida, para o seu questionamento? O texto diz, porque um menino nos nasceu. Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Abaixa a sua cabeça, vamos falar com Deus nessa hora. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma o nosso coração em Tuas mãos, Pai. O Senhor conhece tudo aquilo que se passa aqui dentro. E nessa hora em que nós ouvimos a Tua palavra, nós te pedimos, Pai, que Cristo seja Senhor da nossa vida, que Jesus seja o centro do nosso coração, que nós possamos entender e desfrutar de todas as bênçãos da salvação em Cristo Jesus. Nós queremos, Pai, seguir a Jesus. Nós cremos em Jesus. Por isso, Senhor, faça a Tua obra no nosso coração. Nós não queremos apenas que esse Natal seja diferente, mas nós queremos que a nossa vida seja diferente, porque Cristo é Senhor do nosso coração e da nossa história.
Obrigado, Pai. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos teus filhos, obrigado pelo teu povo, obrigado por cada família aqui representada. Que esse Natal seja um tempo de muita paz sobre cada um dos teus filhos aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Natal é tempo de paz porque nasceu o nosso Salvador.